Olá, meu nome é Daniele Barreto, eu sou fonoaudióloga, mestre em ciências médicas e atuo na área de transtornos respiratórios do sono há mais de 16 anos. E hoje eu estou aqui para falar um pouquinho e diferenciar roncos de apneia obstrutiva do sono. Qual que é a diferença? Os roncos, eles são um ruído que é bem característico da vibração dos tecidos moles que compõem a nossa cavidade oral. A nossa boca, a língua, as paredes da faringe, eles podem estar mais enfraquecidos e quando o ar passa por essa via aérea, essa movimentação faz com que eles vibrem e aí a gente tem aquele ruído característico. Quando tentar e alertar para uma possível gravidade desse ronco? Nenhum ronco ele é somente um fenômeno social. Sempre que existe ronco, existe alguma obstrução, alguma alteração nessas vias aéreas, nesse trajeto que o ar faz, desde que ele passa pelo nariz até chegar aos pulmões. É necessário, sempre é necessário, investigar um pouquinho mais o que está por trás desse ruído, desse barulho que acontece durante a noite. Então a gente fala que os roncos mais intensos, com uma intensidade mais alta, que são mais frequentes, acontecem de 3 a 4 vezes por semana, eles sempre merecem uma atenção especial. Será que esse ronco, ele é o que a gente chama de ronco primário? Então não existe mais nada, somente esse barulho característico? Ou será que ele é um alerta para que algo mais esteja acontecendo nessa passagem de ar ao longo da noite? Então quando existe um colapso, um estreitamento dessa via aérea, ou uma interrupção desse fluxo por completo, a gente pode começar a pensar nas paradas respiratórias que acontecem também durante essa respiração noturna. O paciente que tem uma apneia obstrutiva do sono, ele para de respirar por pelo menos 5 vezes por hora de sono. E acima disso a gente vai ter a gravidade da doença avançando. Então essas paradas respiratórias que acontecem por mais de 10 segundos e elas têm esse ronco às vezes ressuscitativo ao final para que o indivíduo ele restabeleça a respiração, é bem característico e pontual do que a gente chama de síndrome da apneia obstrutiva do sono, que traz todo um fator associado de uma maior gravidade e a necessidade de um tratamento pontual e o mais precocemente possível. Então essas paradas respiratórias elas podem ser de um nível leve, onde o indivíduo para de respirar de 5 a 15 vezes por hora de sono, moderado quando essas paradas ocupam espaço ali entre 15 e 30 eventos por hora de sono, ou já uma condição grave, que é quando esse indivíduo para de respirar por mais de 30 vezes por hora de sono. A essas paradas respiratórias estão associadas também uma baixa de oxigenação no sangue. Então isso pode culminar em uma série de outras alterações, como prejuízo cognitivo para o paciente, uma dor de cabeça ao acordar. Então é importante que seja feito o diagnóstico, mais uma vez falando, o mais precocemente possível. Além disso, como mecanismo de defesa do ser humano, do corpo humano, a cada apneia obstrutiva do sono, há necessidade de restabelecer essa respiração para que o indivíduo continue a respirar e se mantenha ali em vida. Então, a cada momento que esse indivíduo para de respirar, são enviados sinais para que exista então um restabelecimento dessa respiração. E esse restabelecimento ele acontece quando existe um despertar, um acordar desse indivíduo que ele pode não ter a consciência de que acordou. E nesse despertar, esse sono ele se torna fragmentado, ele é interrompido várias vezes ao longo da noite. Por isso então, todo mundo que tem, os indivíduos que têm a apneia obstrutiva do sono, eles se queixam de uma sonolência excessiva durante o dia, que pode chegar ao fato do paciente estar conversando com alguém aqui e dormir na frente da outra pessoa. Ou ele pode estar dirigindo um carro e quando o sinal parou ali por alguns instantes, ele dorme no volante. Então essa sonolência excessiva, ela se dá por essa fragmentação que acontece durante a noite do sono. Então aqueles estágios que o indivíduo tem que dormir ao longo de toda a noite, ele acaba que não aprofunda adequadamente, ele pode pular algumas fases de sono. E aí a consequência vai ser esse cansaço ao longo do dia, essa fadiga e essa sensação de que o sono não foi reparador. Então o indivíduo pode até dormir mais de 7 horas ao longo da noite, mas o sono ele se torna muito superficial. Esse indivíduo não aprofunda e realmente ele não vai restabelecer
o papel do sono de restaurador, né, de recuperação, ele acaba não acontecendo. E mais do que isso, né, o papel que está relacionado ali à sedimentação de memória, de aprendizado, ele também pode ficar prejudicado. Por isso que alterações e déficits de atenção, de concentração, lapsos de memória também podem ser sinais envolvidos no indivíduo que tem a apneia obstrutiva do sono. E essa alteração, esse transtorno do sono, tanto os roncos quanto a apneia obstrutiva do sono, ela pode acometer da criança ao idoso. Na criança é muito mais comum estar associada a questões obstrutivas dessas vias aéreas. Então a criança que tem uma adenoide, que tem uma rinite importante, que tem um aumento das amígdalas, também pode incorrer na presença da apneia obstrutiva do sono. E deve ser investigado o quanto antes, porque também pode ter um impacto negativo em todo o processo escolar, na aprendizagem dessa criança, porque ela vai ter também a atenção alterada, ela pode apresentar um quadro de uma agitação motora, de uma hiperatividade. Então tudo isso merece o olhar atento, tanto dos profissionais que estão envolvidos ali no meio escolar, quanto dos pais e os próprios médicos e profissionais que assistem essa criança ao longo da vida. E aí, quando se faz um diagnóstico de transtorno respiratório do sono, o que deve se fazer? Quais são os tratamentos que estão a nosso alcance? Então é importante esse diagnóstico, então o exame, né, o meio mais eficiente para que de fato a gente consiga identificar a presença do transtorno respiratório é por meio de um exame chamado polissonografia, onde o paciente prioritariamente ele vai dormir no laboratório do sono e vão ser investigados essa qualidade do sono, a quantidade do sono, essa fragmentação do sono que esteja alterando a qualidade de vida e ocupacional desse paciente. A partir disso, os médicos vão indicar qual que é o melhor caminho. Então, será que essa criança, tendo essa alteração, esse fator obstrutivo, ela deve ser encaminhada para uma cirurgia? Então o otorrino, o pediatra, o médico do sono, ele vai avaliar e vai fazer indicação se for o mais adequado. Será que existe uma alteração de estrutura facial, das arcadas dentárias desse paciente que estejam estreitando essa via aérea? Então um dentista também pode ser consultado e é feito um diagnóstico, uma avaliação e, se for o caso, vai ser feito o tratamento também com esse especialista. E a fonoaudiologia, aonde que ela se insere? Então é sabido que a maioria desses pacientes eles têm uma respiração alterada. É um transtorno respiratório do sono, mas ao longo do dia esse paciente também pode apresentar uma respiração que acontece pela boca e não pelo nariz, que é o ideal, é o que todo mundo espera, até pelo próprio desenvolvimento da cavidade oral, do próprio crescimento craniofacial. Então esse paciente que já tem uma alteração na respiração, ele precisa ter um olhar diferenciado. E a fonoaudiologia ela vai entrar, né, nessa equipe multidisciplinar que atende o paciente que tem transtornos respiratórios do sono e focando nessa adequação dos padrões funcionais de respiração, mastigação, deglutição e da fala, e também da alteração estrutural, da força dessa língua, do posicionamento da língua, como estão essas estruturas dentro da cavidade oral desse paciente. Então muitas vezes o tratamento ele tem que ser combinado, porque é uma doença que ela é multifatorial e a fonoaudiologia ela vem ganhando cada vez mais espaço no atendimento como alternativa única ou também em associação com outros tratamentos, como o CPAP, que é aquela máscara nasal para casos moderados e mais graves, quando existe uma comorbidade, fatores associados que também prejudicam a qualidade de vida e de saúde desse paciente. Ela pode ser associada ao aparelho intraoral em conjunto com o dentista, onde vai adequar e melhorar essa adaptação desse avanço de mandíbula que é feito, ou ainda no uso, combinado com outras estratégias, por exemplo, comportamentais de perda de peso, alterações na postura na hora de dormir, na postura da cabeça e do pescoço. Então, junto com o fisioterapeuta também há um cuidado para esse paciente. Então, uma boa avaliação desse paciente faz toda a diferença no direcionamento do melhor tratamento. E aí a fonoaudiologia ela pode também servir como oportunidade, uma melhor condição ali que vai afetar, impactar diretamente na melhora da qualidade de vida, na adesão desse paciente a outros tratamentos, na melhora da adesão desse paciente a outros tratamentos disponíveis. E a gente vem tentando cada vez mais consolidar e alertar para a importância que o sono tem para o desenvolvimento físico, mental, social, de qualquer ser humano.
e que o atendimento, o tratamento precoce é realmente a ferramenta mais eficaz que a gente tem para poder minimizar os efeitos adversos desses transtornos respiratórios do sono. Se você ficou interessado, se é fonoaudiólogo e quer saber um pouquinho mais de como que a fono pode auxiliar nesse tratamento, como que ela vai avaliar esse paciente, intervir positivamente, eficientemente na condução desse tratamento, vocês podem acessar o Fono Online. Acesse lá que vai ter todo o conteúdo programático do que eu vou tratar nesse curso. É um curso interessante, vai falar para vocês desde a parte de fisiologia do sono normal, como auxiliar na leitura de um exame polissonográfico, quais são os parâmetros importantes que a gente precisa entender, até para poder facilitar a comunicação de uma equipe multidisciplinar, esse olhar de avaliação do paciente e quais são as estratégias mais eficientes voltadas para as características específicas dessa população. Não perca tempo, acesse o Fono Online que você vai ter todas as informações e o curso realmente ele foi feito com muito carinho. Toda essa minha experiência, de mais de 16 anos atuando na área de sono, eu vou falar, vou compartilhar com vocês e a gente vai discutir bastante em como a fono pode ser atuante e fazer a diferença na vida desses pacientes.